Glória a Deus. Deus, irmãos, é o único que pode dar e o único que pode tomar. Porque tudo é dele. Nós somos dele, tudo pertence a ele. Então Deus pode tudo. Nós devemos dar graças a Deus, agradecer, louvar a Ele. Porque toda honra e toda glória é dada a Ele. Porque sem Ele nada do que foi feito faria. Se não fosse a glória de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus. Amém, irmãos? Vamos nesse momento estar olhando os dízimos da oferta. Os irmãos que trouxeram o dízimo da oferta, trazem pelo filaço, no nome de Jesus. Vou dar um tempinho para os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus é bom. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando pelo pregador dessa noite. Amém. Deus Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar os dizimistas, os ofertantes da casa do Senhor. Também pedir ao Senhor que abençoe de igual modo também aqueles que não puderam dizimar e ofertar. Mas que o Senhor possa estar suprindo a necessidade de cada um dos teus filhos, ó Pai. Porque as ofertas e os dízimos são para manter a casa do Senhor, as portas abertas, ó Pai. Nós sabemos que são necessários, mas que o Senhor venha abençoar todos com abundância, com fartura em seus lares, ó Pai. É o que eu lhe peço nessa noite e te agradeço por tudo, Senhor. Também, Senhor, venha falar aos nossos corações através da palavra ministrada nessa noite, ó Pai. Nós possamos sair daqui cheios, renovados do teu poder, da tua graça, da tua unção. É o que eu lhe peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Tem algum pregador à noite aí? Amém? Quem levanta a mão? Glória a Deus. Irmãos, vai ser comigo, irmão. Amém. Então, se a vida demora, irmãos, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Louvado seja o nome do Senhor, texto muito conhecido dos irmãos. Creio que os irmãos já ouviram muitas pregações a respeito dessa passagem na Bíblia. Atos, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Atos, capítulo 3, verso 1 ao verso 10. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Glória a Deus. Atos 3, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença,
o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém, irmãos? Glória a Deus. Texto conhecido, irmãos, texto maravilhoso na palavra de Deus, que fala a respeito de um grande milagre. Mas eu quero, só uma narrativa aqui a respeito, para que Pedro e João chegassem a esse ponto, irmãos, de dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Anda, levanta-te, anda, em nome de Jesus. Olhando mais um pouquinho atrás, nós vemos para que chegassem a esse ponto, a respeito da palavra de Deus, o que acontecera anteriormente. Nós vemos ali a morte de Jesus. Jesus ressuscitou, apareceu para os seus apóstolos, ali para os discípulos, e ficou ali um período, e nós vemos ali que foi-se Jesus para o céu e disse que para que eles ficassem em Jerusalém, para que eles continuassem ali unidos, para que esperassem mais, que fossem revestidos do Espírito Santo, para que fossem o quê? Cheios da graça do Senhor, para que esse Espírito Santo mostrasse a eles que Jesus realmente era o Filho de Deus. E lendo aqui Atos dos Apóstolos, irmãos, nós vemos que foi necessário algo acontecer, Jesus morreu, ressuscitou, ali para os seus discípulos, foi levado ao Pai novamente, e ali eles continuaram unidos, buscando ali a presença de Deus, reunidos em oração, em comunhão, e foram ali revestidos. No capítulo 2 nós vemos a descida do Espírito Santo. Então, para que chegasse a esse ponto, nós vemos a narrativa ali de Atos, Quem sabe ali quem escreveu o livro de Atos? Alguns irmãos se habilitam? Lucas, doutor Lucas, ele era doutor. Então, ele narrando essa narrativa ali em Atos ali de Apóstolos, eu quero tentar passar para os irmãos, porque foi algo aqui que aconteceu antes, Esses dois discípulos serem revestidos do Espírito Santo de Deus, do próprio Espírito, como nós temos estudado aqui, terminou nesse domingo a respeito do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Então foram cheios, foram revestidos de poder, para sair ali. Começou aqui a trajetória da igreja de Jesus, do povo de Jesus ali. Quando os discípulos foram revestidos, eles foram cheios do Espírito Santo. E aqui no capítulo 2 também vai narrar que logo em seguida, quando eles foram revestidos, Pedro fez um discurso ali que quase 3.000 almas se converteram através de um discurso, através de uma pregação de Pedro. E se nós olharmos lá atrás um pouquinho, quem era Pedro?
Era um discípulo de Jesus, mas era um discípulo, como diz assim, nervoso, né? Mas afoito. Nós vemos ali que Pedro arrancou uma espada e cortou a orelha de mal. Então ele era um discípulo ali, né? Bravo. Ele queria a fio de espada mesmo, era um guerreiro, era tipo um guerreiro. Mas ele estava ali sempre com Jesus, né? Ele estava andando junto com Jesus. Mas ele era mais afoito. E nós vemos aqui que, né, nessa pregação aqui, a respeito depois, quando eles foram revestidos ali do Espírito Santo, Pedro ali fez uma pregação que quase 3.000 almas se converteram. Olha. Mas por quê? Quase converteram ali, se nós olharmos a respeito de uma pregação de Pedro. Como nós olharmos a cada Pedro, como dizer, ele era muito afoito. Mas esse mérito, irmãos, não foi através de Pedro, foi através do Espírito que estava em Pedro. Daquele Espírito que o revestiu, daquele poder que foi dado sobre ele por Deus, através da descida do Espírito Santo ali. Pedro foi revestido e ele recebeu esse poder. Então ele se sentiu ali, naquele momento ele foi movido pelo quê? Pela presença do Espírito Santo. Você está aqui, eu estou aqui, movidos pela presença do Espírito Santo. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, nos trouxe aqui, e nós estamos aqui, eu estou aqui na frente, revestido do Espírito Santo. Porque de mim mesmo, como Pedro disse aqui, eu não tenho nada, não tenho ouro, nem prata. Pedro e João disse ali, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Em nome de Jesus. Então, muitas das vezes, irmão, nós precisamos do que receber para dar. Nós precisamos buscar para nós podermos levar essa palavra. Olha que narra aqui a palavra de Deus, como viviam, no verso capítulo 2, verso 42, diz assim, como viviam os convertidos. Aquele povo ali que se converteram, todos que estavam ali reunidos naquele momento, revestidos do Espírito Santo, eles foram cheios, olha o que diz aqui, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Quando foram revestidos do Espírito Santo, houve temor no meio do povo. Houve temor no meio dos discípulos, aqui todos que estavam ali. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio de intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha o que aconteceu quando eles foram revestidos do poder. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, irmão. Aqueles que estavam ali, que viram aquelas maravilhas, olha o que aconteceu. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, no meio daquele povo ali que foi revestido do poder, que o Espírito Santo desceu, eles sentiram o desejo de vender aquilo que tinham e distribuir para aqueles que não tinham. Porque ali no meio havia muitos que tinham posses, outros não. Havia muitos necessitados naquele ajuntamento que estava ali, naquelas quase 3.000 almas que estavam ali. São muito mais, essas 3.000 que foram convertidas. Então o que o povo fazia ali, irmãos? Quando se é cheio do Espírito Santo, você tem o prazer de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Eu me lembro, irmãos, quando eu me converti, a minha vontade era de chegar para aqueles amigos que eu tinha na escola, para aqueles amigos do passado, do mundo, e tentar falar para eles, trazer eles para junto, porque era gostoso quando você sente a presença de Deus na sua vida, aqueles que você tinha como amigos, você trazer para junto de você, porque é gostoso, é prazeroso. Mas com o tempo eu fui vendo que nem todos, como diz, receberam essa visão, foram tiradas as escamas dos olhos. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós somos revestidos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tirou as escamas dos nossos olhos. Antes nós não enxergávamos, mas éramos cegos. Nós não compreendíamos, ouvíamos, mas não compreendíamos a palavra do Senhor, o ensinamento do Senhor. Esse povo aqui, quando foi revestido, quando receberam esse poder, agora, diariamente perseveravam no âmbito do tempo, partiam o pão, de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, com singeleza
acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam ser salvos. Então, quando se faz isso com alegria, quando se prega a palavra com alegria, quando se tem comunhão com alegria, irmãos, o próprio Deus, olha só quem acrescenta os salvos, é o próprio Deus, irmãos. Olha aqui, capítulo 2, verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem salva é Deus, irmãos. Quem faz a igreja multiplicar, crescer é Deus. Mas Ele nos usa para levar a palavra. Porque para que isso acontecesse, em primeiro lugar, estava aqui louvando a Deus. É o que nós fazemos, nós temos que louvar a Deus com simpatia, de todo a nossa alegria. Nós devemos nos alegrar na casa de Deus. Nós devemos fazer a vontade de Deus com alegria, não por obrigação. Eu vou à igreja porque eu tenho obrigação. Se eu não for, o pastor vai puxar meu dedo. Se eu não for, o irmão vai falar que eu não estou indo na igreja. Eu vou lá, mas é para mostrar que eu estou indo. Não. Nós temos que estar na igreja para adorar o Senhor. Com alegria, com prazer, com gozo. Nós temos que estar aqui em comunhão uns com os outros, com o mesmo propósito de buscar estar na casa de Deus, nos alegrando. Com singeleza de coração, com o quê? Com firmeza, com prazer, com verdade, não com fingimento. Então nós devemos estar o quê? Alegres na casa do Senhor, louvando a Deus com alegria. E quando nós louvamos a Deus, nós fazemos a palavra do Senhor, nós levamos a palavra do Senhor, o próprio Deus acrescenta os salvos na igreja. Porque convence o homem do pecado e juízo é o Deus, irmãos. Nós pregamos, vamos convencer. Eu não salvo ninguém, eu não convenço ninguém, não. Quem convence é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Que você é pecador, nós somos pecadores, e nós necessitamos da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, irmãos. Nós devemos ter essa palavra em nossas vidas, nós devemos fazer a vontade do Senhor. E logo na frente nós vamos ver ali o discurso de Pedro, como eu disse aqui, que quase 3.000 almas se converteram. Mas olha que importante, vendo Pedro e João iam entrar no templo e imploravam que desse uma esmola. Pedro, fitando-lhe juntamente com João, disse: olha para nós. Disse para aquele aleijado ali, enfermo: olha para nós. Ele nos olhava atentamente, esperando o quê? Uma moeda, um dinheiro, porque ele estava ali à porta, que onde passava ali o povo que ia entrar no templo, para dar uma esmola para ele. Ele necessitava o quê? De esmola. Olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro. Aí deve que o aleijado olhou assim: não vou ganhar nada. Ele disse que não tem prata nem ouro. Estou aqui na porta querendo ter prata e o ouro para me sustentar, para me sobreviver. Eu imagino, na minha imaginação, o que aquele aleijado pensou naquele momento. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Por que Pedro tinha? Porque ele havia recebido de Deus unção, poder da parte do Senhor. Isto te dou em nome de Jesus, o próprio Deus, Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ele só disse: anda. Anda. Recebe de Jesus a bênção, a cura, a libertação. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus.
dando graças a Deus. Irmãos, eu imagino assim, eu tento imaginar, fechar os olhos e sentar lá e me colocar ali na posição daquele coxo ali sentado. Quantas e quantas vezes eles não colocaram ali naquela porta do templo esperando a esmola? Quanto tempo que ele estava ali, toda a época que o povo ia orar, entrar no templo para orar, alguém pegava ele, ou um parente, ou um conhecido, não sei, levava ele e colocava naquela porta, porque ele não andava, porque diz que os pés dele, ele não andava, ele necessitava de alguém. Imagina, irmãos, quanto tempo. Imagina você e eu, quanto tempo nós ficamos perdidos lá fora, sem serem encontrados por Deus. Quanto tempo nós passamos lá, iludidos com o mundo, com os olhos fechados, sem ouvir a palavra de Deus, com os ouvidos tapados, sem ouvir a palavra de Deus. Mas chegou um dia que nós ouvimos Deus, que a palavra entrou em nossa vida. Glória a Deus. Nós não somos diferentes desse coxo aqui, nós éramos perdidos. Nós também estávamos condenados à morte eterna. Nós estávamos condenados ao inferno. Mas o nosso Deus aprove Ele enviar um anjo na sua vida, na minha vida, para falar do amor dele, para falar de Jesus, o Salvador, esse Salvador aqui que Pedro disse aqui, ó. Não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Pedro não tinha nada, mas era revestido do poder de Deus. Ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Não só ele, Pedro, João, todos os discípulos que estavam aqui, mas aqui nessa passagem narra aqui a prioridade aqui de Pedro. Existe coisa melhor, mais maravilhosa do que isso aqui. E olha o reconhecimento desse aleijado aqui, desse coxo. Ele saiu gritando e entrou para o templo, louvando a Deus, irmãos. Ele não virou as costas e foi embora para casa, não. Ele continuou com os discípulos ali, entrou para o templo e foi louvar a Deus, agradecer a Deus. Lembra dos 10 leprosos? Somente um voltou para adorar o Senhor. Todos os 9 foram embora. Que maravilha, irmãos. Sermos alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. É motivo de alegria nós estarmos todo dia na casa do Senhor, louvando a Deus, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas, pelas maravilhas que Deus derramou sobre nossas vidas, irmãos. E uma coisa que nós precisamos estar sempre cientes: nós não escondemos nada do nosso Deus. Eu vou além um pouquinho, lá na frente, Ananias e Safira. Lembra? Os irmãos já ouviram falar de Ananias e Safira? Logo em seguida aqui, me parece no capítulo 5. E nessa comunhão, irmãos, nesse partir do pão aí, nessa distribuição aí das coisas dos discípulos, aí continuaram. Eles continuaram, aquele que tinha posse, vendia, dava, né, estendia a mão para o outro, matava a fome do outro. Aqui, aí quando vem aqui em Ananias e Safira, eles também eram seguidores ali, pelo que eu vejo aqui, da palavra, dos seguidores do povo de Jesus ali, do povo de Deus. Eles estavam ali, eles estavam no meio do povo, então eles estavam ali com o povo também, seguindo ali os apóstolos, os discípulos. E aqui diz que, entretanto, certo homem chamado Ananias e Safira com sua mulher vendeu uma propriedade, e ali o povo continuava vendendo suas propriedades, irmão, e trazendo para os discípulos, trazendo ali para o quê? Para partir, para distribuir com aqueles que não tinham. Mas aí apareceu, porque Deus não pediu nada disso, os discípulos não obrigou ninguém, isso foi voluntariamente. Aquele que serve a Deus, aquele que pratica e serve a Deus, ele tem vontade de fazer a obra. Ele tem vontade de estender a mão, ele tem vontade de ajudar. Aquele que serve, ele não serve para poder receber
ele serve porque ele já recebeu. Ele já recebeu o milagre de Deus. Ele já recebeu a bênção do Senhor. Então aqui, Ananias e Safira, ali o povo continuava vendendo aquilo para distribuir. Aquilo foi o motivo que eles encontraram naquele momento para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, pela misericórdia de Deus para com a vida deles, pelo recebimento do Espírito Santo, da maneira que eles tinham ali, porque tanta gente passando fome, tanto as pessoas que acompanhavam os discípulos ali naquela dificuldade, pediam. Eles tinham desejo, não estavam se importando se ia ficar sem nada, sem terra, sem dinheiro, mas eles partiam. Porque eles se foram cheios, então isso para eles não fazia mais diferença. Eles para eles já tinham aquela unção, aquela graça, aquele desejo de participar, de distribuir. Mas olha o que aconteceu aqui. Barnabé vendeu ali, distribuiu ali para o povo. Ananias e Safira fez a mesma coisa, eles tinham a propriedade e venderam também. Ninguém obrigou ninguém a fazer nada, a vender não. Agora você aceitou, agora você tem que vender e dar para os pobres. Não, hoje é a mesma coisa, não somos obrigados a dar nada para ninguém, fazer nada não. Mas os salvos, eles têm desejo de fazer a obra. Quem é salvo tem desejo de fazer a obra, não se fazendo. Nós não fazemos obras para ser salvo. Porque nós sabemos que obra nenhuma nos garante salvação. Que a salvação é pela graça, não se compra a salvação. Mas eu quero só relatar um pouquinho na minha Safira que eles venderam sua propriedade. Mas parece que eles venderam ali, obrigados, mas é com aquilo no coração ainda, estava amargurado. Eles venderam e foram levar ali para os discípulos, né? Os apóstolos. Mas só que eles venderam por 1.000, pôs 500 no bolso, mas vou entregar só 500. Estou supondo assim, não sei quanto foi vendido. Irmãos, tentando enganar a Deus, tentando enganar o próprio Espírito Santo de Deus. Eles não eram obrigados, não precisavam vender nada, irmãos. Mas se você não quer chamar a atenção, que nós temos um propósito. Se nós aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida, nós temos que cumprir os mandamentos dele. Nós temos que andar conforme ele tem nos ensinado. Eu não sou obrigado, você não é obrigado a ficar aqui. Mas se nós aceitamos, por nossa livre, né, espontaneidade aqui, nós devemos fazer. Eu não fui salvo, eu não estou aqui por obrigado. Jesus ser obrigado, não. Nós somos livres, irmãos, para fazer o que nós queremos. Mas quando nós aceitamos essa liberdade, nós precisamos cumprir os mandamentos de Deus. Quero só chamar a atenção rapidinho nisso aqui, porque ele não era obrigado a vender nada. Mas eles tinham aqui no coração. Como se diz, é a mente enganosa, tentando enganar. Ah, não, vou vender por 1.000, vou 500, dá 500 lá. E vou ficar igual os outros mesmo, lá no meio de novo, vendi minha propriedade, dei para mostrar, eu dei lá para os discípulos, para os apóstolos, distribuí para o povo lá. Eu também fiz isso. Tem muitos que gostam de aparecer, assim, né? Querendo aparecer. Mas o que eu chamo a atenção é que de Deus ninguém se esconde nada. Do Espírito Santo nada se esconde. Aleluia. Então se você, nós estamos aqui, tem que ser por prazer. Não por obrigação. Eu estou aqui à frente, não por obrigação, estou aqui por prazer. Foi me dada a oportunidade, eu estou fazendo de bom coração, não querendo receber nada em troca. Estou fazendo porque eu já recebi. Então aqui a Maria sabia que eles venderam, irmãos, e tentaram guardar um pouquinho. O Espírito Santo de imediato falou: mas por que eles têm feito isso? Na mesma hora, morreram, todos dois. Foi a Ananias primeiro, levou. O Espírito Santo falou: está errado, vamos bater o cachoeiro. Vem a esposa, a mesma coisa, falou a mesma coisa, mentirada. Aqui diz, vou ler rapidinho, irmãos. Estou indo embora, cara. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu a propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. Não, vendendo, vamos ficar com X. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro. Pedro estava cheio do Espírito Santo, né? O Espírito Santo revelou para Pedro. Então disse Pedro: Ananias, por que
encheu Satanás do teu coração? Porque isso é de Satanás, irmão. É tentar enganar o Espírito Santo de Deus, é coisa de Satanás em nossas vidas. Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, irmãos. Mentir para o Espírito Santo, reservando parte do valor que você vendeu. Não era obrigado a vender, como eu disse, não era obrigado. Mas se fez o voto, você não é obrigado a fazer voto nenhum. Porque tem muitas pessoas que fazem voto, mas não cumprem. Então é melhor não fazer o voto. Ninguém é obrigado a fazer voto, mas se fizer, que cumpra. Você aceitou Jesus como Salvador? Que cumpra os mandamentos dele. Que anda em conformidade. Mesmo que nós caímos, irmão, nós somos falhos, mas que nós voltamos, retornemos. Aí ele disse aqui, reservando parte do valor do campo, conservando porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Estava mentindo para Deus, por quê? Os homens não nada disso. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou-se. Caiu e morreu. De morte. Tentar mentir com o Espírito Santo pode causar morte. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo um grande temor a todos os ouvintes. Todos aqueles que ouviram ficaram alertas. Levantando os moços, cobriram-lhe o corpo e levando o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera, que já tinha morrido, né? Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou ainda: diz-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim. Portanto, tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levaram. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-a morta e levando-a sepultaram junto do teu marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Não sei porque eu li esse texto, mas eu li. Porque nós não conseguimos enganar Deus. É o Espírito Santo de Deus. Porque se verdadeiramente o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres. Nós não somos obrigados a nada, porque o mundo aí fora, assim, o crente pode isso, o crente pode aquilo, sei o que, não, nós podemos tudo sim. Nós não somos obrigados a nada. Mas se nós cumprimos o voto, se nós aceitamos a palavra de Deus, aceitamos Deus como nosso Salvador, para nós sermos salvos, nós temos que andar conforme a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Ninguém nos obrigou, o Santinho está aqui, a Sandra está aqui, Belinho está aqui, todo mundo de nós estamos aqui. Obrigado ao pastor que você tem que aceitar Jesus, porque não sei o que, não. Tem muitos aí que falam, se você não aceitar, você vai para o inferno. Aí muitos ficam tentando contar, né? Mas não é isso que convence. O que convence o homem do pecado, né? É o próprio Deus. Amém. Isso que nós precisamos saber, irmãos. Aceitamos? Fazemos com a vontade de Deus, para sermos abençoados. Porque nós somos cheios, revestidos. Pedro aqui, os apóstolos ali foram revestidos de Jesus. Então eles sabiam o que estava falando. O Espírito Santo testificava na vida deles. Então nós, irmãos, somos servos, estamos na casa do Senhor. Que ainda muito de nós, aí, nós somos pecadores. Eu sou um pecador, eu tenho que mudar muito ainda na minha vida. Eu tenho que consertar muitas coisas ainda na minha vida ainda. Mas glória a Deus que o Espírito Santo de Deus ainda está nos dando tempo ainda. Nós estamos tendo tempo ainda para consertar, para nos moldar, né? Para deixar Satanás de lado,
para tentar nos aproximar mais da palavra do Senhor, mais dos caminhos do Senhor, irmãos. Porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. Um dia desse atrás aí tinha uma senhorinha no sinal ali, não sei se alguém viu. Ela segurando um bannerzinho. Jesus está voltando, está às portas. Você fazendo a vontade de Deus. Você acha que é fácil segurar ali? Um banner desse tamanho, assim, com a mão lá assim. Não sei quanto tempo vai ficar ali, não. Todo mundo passava para parar no sinal, tinha que ler. Glória a Deus, irmão. Pegando a palavra. Levando a palavra. Jesus está voltando. Sim. Cada um faz a obra conforme a tua vontade, o teu querer, o seu desejo. Tem um irmão aí, irmão Adão, até que eu ontem encontrei com ele. Ele pega uma caixinha de som e sai na rua, louvando com o microfone. Ele vai que fala, prega a palavra. É a maneira de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Cada um tem sua maneira de fazer, de agradar a Deus. E Deus está se alegrando, irmãos, com os teus servos. Não se preocupe que a igreja está vazia, assim, a luz está cheia, glória a Deus, nós somos poucos, mas que vai acrescentar. Se a povo de Deus, se amanhã tivesse a cabeça estiver lotada, Deus vai encher. Isso é Ele que vai fazer. Mas há dias aí, irmãos, vem na minha mente assim, a igreja pequena igual a nossa assim, nós aprendemos muito mais a palavra de Deus. Porque eu entendo. Nós falando que igreja é grande não, tudo bem, mas a igreja é mais difícil. Tem muitas pessoas que vão ali. Eu já ouvi isso, irmãos. Eu já ouvi isso. É bom que a igreja é bonita, é grande, tem um templo próprio, né? Tem muita gente bonita lá, né? Assim, tem pessoas que vão por causa disso. E não estão ali para ouvir aqui, igual nós estamos aqui pertinho. Tem certeza que alguma coisinha alguém ouviu aqui nessa noite, né? Alguma coisinha está pegando. Qual foi a igreja muito grande? Você chega lá, o outro não, todo pastor pregando, você distrai muito, né? O foco da palavra, do ensinamento. Então não se preocupe, não, nós somos pouquinhos. Deus está no meio de nós. O que importa é que nós somos alicerçados na palavra, que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, que nós sejamos renovados, que nós sejamos fortalecidos, que nós podemos ter convicção daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós pregamos, daquilo que nós vivemos. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu quero servir a Deus, fazer a vontade dEle, cumprir os mandamentos dEle, andar conforme Ele tem nos ensinado, ser cheios do Espírito Santo, irmãos. O próprio Jesus disse: se nós tivermos fé, nós podemos fazer muita coisa. Nós somos revestidos de poder se nós tivermos fé. Porque a nossa fé é pequenininha, é menor do que o grão de mostarda. Se nós buscarmos acrescentar a nossa fé, nós receberemos poder, como Pedro aqui. Levanta-te e anda. Hoje a nossa fé é muito pequena para nós chegarmos perto de um aleijado e levanta-te e anda. É preciso ser revestido. Mas não é impossível, que Jesus disse: essas coisas que eu faço, se tiveres fé, vocês verão isso e farão isso também. Porque eu lhes dou esse poder. Ele nos deu autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Mas nós precisamos o quê? Buscar fé, acrescentar a nossa fé. Como que a nossa fé é acrescentada? Como que a nossa fé é aumentada? Dentro da palavra de Deus, o que a palavra nos diz a respeito da nossa fé.
vem a fé? A fé, ela vem de Deus. Por que que vem de Deus? Porque a palavra diz que a fé é o firme fundamento, sim. A fé vem daquele que ouve a palavra. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus para nós termos aqui nossa fé renovada, a nossa fé é crescida. Então a fé, ela vem do próprio Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A pregação da palavra. O que é a pregação da palavra? É a própria boca de Deus falando. Então, quanto mais nós ouvimos a palavra, mais a nossa fé é renovada. Quanto mais nós ouvimos a palavra e aprendemos a palavra, nós somos cheios da palavra, da fé. Por isso que nós precisamos estar nos cultos, ouvindo a palavra, sendo cheios da palavra, renovados. Porque se nós não ouvimos, como que nós vamos aprender? Como que nós não vamos viver a palavra se nós não aprendemos a palavra? Então nós precisamos estar cheios, buscar a presença de Deus, para sermos renovados, para que possamos o quê? Fazer a obra do Senhor. Porque muitos de nós talvez achamos, quem tem que expulsar demônio é o pastor. Até quem tem que orar para o enfermo é o pastor. Sim, ele tem, porque foi chamado, ele é o líder, mas todos nós temos esse poder, irmãos. Foi revestido de Jesus, não diz que é só para os pastores que tinha esse poder, não. A palavra não fala disso, é para todos os seus discípulos, todos aqueles que crerem que Jesus é o Filho de Deus. Todos nós temos o poder, sim, mas precisamos ter fé, precisamos orar, jejuar, buscar, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer, irmãos, pela presença, que Deus possa estar retribuindo a cada um que saiu do seu lar para estar aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, agradecendo o Senhor pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas. Amém? Sexta-feira, culto. Domingo, escola bíblica de manhã, e à noite culto também. Amém? Estejamos orando uns pelos outros, orando pela vida do pastor, né? Está nessa luta. É estágio, é dentista, mas, né, glória a Deus. E nós também necessitamos de orações. Amém? Mais alguma vez? Algum anúncio? Não? Vamos colocar de pé. O irmão Ludmila está com a oportunidade de estar orando para nós terminarmos o culto, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, meu Pai, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças queremos te dar, Senhor, neste momento, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estar em sua casa. Muito obrigado pelos louvores que foram entoados nessa noite, pela palavra. Sabemos que o Senhor falou o coração de cada um que esteve aqui presente. E que essa palavra não fica apenas em nossos corações, mas que ao sair daqui que possamos estar levando essa palavra a outras pessoas, para estar anunciando que a volta do Senhor Jesus está próxima. Glória a Deus. Que possamos ser revestidos com a condição dia após dia e que possamos ser instrumentos do Senhor para estar tocando em outras vidas. Que o Senhor esteja abençoando também aqueles que não puderem estar presentes. Nós não sabemos o motivo, mas o Senhor sabe. Que o Senhor esteja tocando neles também, onde quer que eles estejam. Que eles sintam cada vez mais o desejo de estar te buscando. E que o Senhor possa estar abençoando a vida grandemente. Abençoe também cada um que está aqui presente, a família de cada um. Que o Senhor possa estar nos guardando, nos livrando de todo mal. Que possamos estar retornando para a nossa casa em segurança e levando a presença do Senhor em nossos corações. É tudo nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada pelo Santo Senhor Jesus, diga